Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos ao Ateliê Canroyar. No vídeo de hoje vou responder uma pergunta. Recebi a recomendação de não ajustar o meu instrumento porque eu não iria perceber os ajustes. A pessoa entrou em contato comigo e disse isso, pelo Instagram ali no direct. Aí eu perguntei, falei, meu Deus, mas quem que te disse isso? Ah, meu professor. E eu, respeitosamente, recomendei a pessoa a procurar de fato um professor. Procurar um professor de verdade. Porque quem diz uma temeridade desta, se foi isso que foi dito mesmo, não é professor. Vou explicar para vocês por quê e vou tratar um pouco desse tema para vocês, tá bom? Como sempre, agradecimento por nos acompanharem. Recados rápidos: podem nos enviar instrumento para ajuste de onde vocês estiverem. É só entrar em contato através do WhatsApp na descrição do vídeo, tá bom? É bem tranquilo, eu passo as opções, a gente monta o orçamento, você envia e eu ajusto, faço um vídeo explicando o trabalho feito e te envio novamente. Ou seja, a gente tem instrumentos ajustados praticamente no mundo todo, tá bom? Enfim, voltando para cá, contei a história para vocês no começo, então o resumo da pergunta seria: não vou perceber os ajustes do instrumento, por isso não devo ajustar. Vou tentar tratar diversos aspectos dessa pergunta, Primeiro é que às vezes muitas pessoas ouvem que precisam ajustar e criam todo tipo de objeção, para não ajustar o instrumento. Então, se você não vai perceber, que não é verdade, percebe, já vou falar mais adiante, quer dizer que você não precisa. Bom, vocês que estão me vendo, vocês não estão vendo colunas nem vigas nestas paredes aqui, certo? Isso não quer dizer que elas não estão aí. Vocês não estão vendo os tijolos dessa parede. Isso não quer dizer que não tenha. Não tem absolutamente nada a ver. Eles estão lá, mas nós não estamos vendo. Não é porque o iniciante não tem o discernimento de perceber, na verdade tem, a gente vai falar, supostamente, de perceber que você não precisa dele ali. Não é porque naquele instante que você não usou o freio numa autoestrada, numa rodovia, que você só está acelerando o carro, que você não precisa, pode tirar. Então, primeira questão é essa, tá bom? Segunda questão é que o aluno, quem está iniciando, ainda está desenvolvendo a sua inteligência musical. O ser humano tem diversas inteligências, aí vai depender do autor que você vai procurar. Tem autores que colocam que o ser humano tem 7 inteligências, alguns colocam que tem 11, enfim. E uma dessas inteligências é a inteligência musical. Essa inteligência musical, hoje em dia, ela é destruída, Ela é arrebentada pelos meios de comunicação. Porque o que a gente ouve por aí, que dizem que é música, essas poluições sonoras que a gente ouve por aí, musiquinhas, eu não vou ficar citando o nome aqui, desses grandes cantores e cantoras famosas, ali tem vários vários ritmos que são feitos para terem hipnose, A gente que estudou música com profundidade percebe isso. Ali é um ritual de hipnose. Quem está assistindo pode perceber que se você pegar o Instagram e ir passando, a pessoa fala, nossa, eu não consigo me desvencilhar, eu estou há 1 a 2 horas ali. Por quê? O tempo, a questão cerebral que é utilizada ali é praticamente uma hipnose. Então o que eu quero dizer? A nossa inteligência musical auditiva está destruída. Então a gente precisa desenvolver uma. E o músico ainda não tem essa inteligência desenvolvida. Existem muitas outras inteligências que a gente utiliza na hora de tocar. Por exemplo, a sinestésica, que você sente, percebe, você vai desenvolvendo. Então, não é porque você não vai perceber se o instrumento está afinado ou não, que você vai tocar com ele desafinado. Concorda, professores que estão acompanhando?
Então não é porque o aluno que não ainda teria como perceber se ele está ajustado ou não, vai tocar com o instrumento sem ajuste, certo? Então, o próximo ponto é que se você tocar com o instrumento sem ajuste, você vai ter problemas na sua mão, você vai ter problemas de tendinite, você vai ter problemas anatômicos, porque a gente vai ter pestanas muito altas, cordas com distâncias muito fora, ângulo fora, então você vai deformando a sua técnica. Então perceberam como dizer assim, não precisa ajustar um instrumento que você não vai perceber um ajuste, é um desserviço, e não é coisa de professor. Uma coisa é a pessoa está ajustando, está tentando tocar assim, vamos lá, né? Hoje nós estamos na era da lacração nas respostas, tal. Então vamos entender bem. Uma coisa é uma pessoa eventualmente estar sem condições de ajustar o instrumento, outra coisa completamente diferente é ela ser instruída a não ajustar o instrumento. Então, opção 1 é essa que eu falei, opção 2 é ser instruída a não ajustar, são coisas completamente diferentes. Outra coisa é ser instruída a ajustar assim que for possível. Perceberam que existem essas diferenças? E eu vou discorrer ainda um pouquinho mais, né, a esse respeito, que eu estou respondendo a pessoa que me enviou a pergunta. Por que eu recomendei que eu trocasse de professor? Trocasse não, arrumasse um professor, porque não tem. O que nós temos de mais escasso hoje? Pelo menos para mim, o que eu tenho mais escasso é o tempo. O tempo ele não volta, certo? De repente a pessoa perdeu o dinheiro e consegue de novo, né? Não é agradável, mas pode acontecer. Você consegue voltar no tempo? Não. Ou seja, um dos bens mais escassos que nós temos é o tempo, tá? E agora imagina o seguinte, afinar um instrumento é um transtorno para quem está começando a estudar. Tanto é que a gente tem vários vídeos aqui ensinando a afinar um instrumento, né? Vídeos profundos, com vários pontos que eu nunca vi pontuarem em outros lugares, desde coisas, enfim, né? E aí você levaria 5 minutos, que é um tempo considerável para quem está começando a afinar um instrumento. Deixa ele afinadinho, repor o cavalete na posição, reposicionar. Você levou 5 minutos. Sinceramente, se seu instrumento não estiver ajustado, você levaria esses 5 minutos ou você levaria mais tempo? Com certeza mais tempo. Então, se na sua rotina corrida, vai para a igreja, volta, pega, vai para a escola, volta, pega aqui, vai. Você dispõe de 45 minutos, quem não é profissional, músico profissional, 1 hora para estudar. E você usa 5 para afinar. Agora, porque não está ajustado, você vai usar 5, 15. Perceberam como a falta do ajuste, né, está ali te atrapalhando? Então, não ouça se alguém falar, você não vai perceber os ajustes, você está começando e aí depois você ajusta o instrumento. Isso é bobagem, tá? Não ouça isso, não ter condições de fazer um ajuste, tudo bem, é uma coisa. Outra coisa é ser instruído a não fazer os ajustes, tá? É uma coisa assim completamente diferente. Então, vou pedir uma gentileza, nos auxiliem divulgando esse vídeo para os instrutores, para os músicos perceberem a importância dos ajustes. Às vezes eu vejo, quando eu vou fazer viagens, né, ou quando eu pego os vídeos e vejo no YouTube, alguém me manda os vídeos, né, as escolinhas de música, no GEM, a criançada lá, os irmãos tocando, e 99,9% dos instrumentos estão sem os ajustes. E aí a primeira coisa que o pessoal fala, que inventa, o pessoal não tem dado de nada, né? Sai falando. Não, o pessoal não tem condições de ajustar, né? Não tem condições, tá? Uma vez eu fui fazer uma aula técnica, onde fui ministrar aula no interior, né? E aí eu vi que tava todos os músicos sem ajuste, todos, né?
E aí eu perguntei pro encarregado, falei, nossa, tá todo mundo sem ajuste. Ah não, porque aqui o pessoal não tem condições, já vem com essa desculpa, né? Aí eu, tá bom, né? Vou fingir que acredito nele. Aí daqui a pouco acabou a aula técnica, toda a criançada tirou o celular do bolso mais caro do que o meu. Então, vocês veem, né? Aí eu expliquei a importância dos ajustes, todo mundo ficou me ouvindo assim, como se eu estivesse falando uma coisa nova, disruptiva. Ou seja, não sabiam, não foi instruído. Então é muito importante que nós ensinemos, mostremos a importância dos ajustes. Às vezes a pessoa tem um violino simples, que ganhou há 20 anos atrás, sem ajuste nenhum, legal. Não, eu preciso comprar um instrumento novo, vai e compra um instrumento novo. Também toca um instrumento novo sem ajuste, sabe? Às vezes as pessoas vêm aqui, né? É interessante isso, esse dado que eu vou passar para vocês, só um minutinho. Às vezes as pessoas vêm aqui no ateliê com um instrumento que tem alguns anos, aí resolve ajustar tudo. Excelente, trocar cravelha, pestana, alma, cavalete, rabicho em Kevlar. E aí quem está acompanhando, né, normalmente quem veio junto, o casal, o filho, enfim, aí faz assim, nossa, mas compensa ajustar? Não é melhor comprar um instrumento novo? Pergunta honesta, pergunta justa. Aí a resposta que eu dou é a seguinte, um instrumento novo também vai vir sem ajuste e também vai precisar passar pelos ajustes. Então a gente percebe o quão fora da realidade disso as pessoas estão, normal, ninguém, né, ali às vezes é músico, conhece. Então por isso mesmo, peço a gentileza de nos auxiliarem a divulgar esse conteúdo, tá? E aí, né, naquela criançada toda tocando ali que eu vejo nos vídeos, todo mundo sem ajuste, até irmãos mais maduros, os encarregados que estão aqui sabem, né, que existe um índice de desistência muito alto. O ideal seria que se eu perguntasse para um encarregado de orquestra, para um instrutor, qual é o índice de desistência dos músicos da sua comum? Tinha que ter na ponta da língua, né? Qual é o percentual de músico que desiste? Se não tem, alguma coisa tem de errado. Você precisa melhorar esse seu conhecimento da sua orquestra. Mas enfim, por que muitos desistem? Aí eles vão dizer que porque tem faculdade, porque tem aquilo, que também é. Mas porque eles não sabem que o instrumento está ajustado e eles estão tendo 10 vezes mais dificuldade. Tudo isso porque o encarregado não instruiu. Falou assim, olha, seu instrumento precisa passar por um processo chamado ajuste, tá bom? E pior ainda, né? E para finalizar, vem uma pessoa dizer que não precisa ajustar, você não vai perceber. Aí não tem condições, tá? Aí realmente não tem condições. Espero que tenham essa pessoa responsável por muitos alunos que desistiram por falta de ajuste. Espero que tenham gostado do conteúdo, nos auxiliem divulgando nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar.